Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal do Professor Estrada. E turma, estamos aí hoje com a aula 73, nosso curso de Matemática Básica. E hoje, pessoal, nós vamos continuar vendo porcentagem e hoje a nossa aula vai ser bem curta. Nós vamos falar especificamente de uma dica aqui para vocês, quando vocês estiverem trabalhando com problemas de porcentagem que tiverem a ver aí com desconto ou com um acréscimo, ou seja, um aumento ou uma redução. Então aqui a dica é trabalhar com a porcentagem na forma unitária, ok? Então vamos trabalhar com um exemplo bem simples para nós entendermos aqui. Vamos imaginar que nós temos a quantia de 100, né? Eu vou trabalhar com uma quantia bastante simples para facilitar os nossos cálculos, né? Então vamos imaginar o seguinte, que essa quantia de 100 pode ser o que? 100 reais, pode ser 100 unidades de um determinado produto, enfim, pode ser 100, né? Não quero aqui trabalhar com o aspecto prático, vamos trabalhar de uma maneira abstrata, pensando nesse número 100, né? Aumentar esse número, seja ele o que for na prática, né? Então vamos imaginar que este valor 100 vai ter um aumento de 20%, ok? Quando nós aumentamos o número 100 em 20%, nós na verdade aumentamos 20, né? Aumentar 20% é a mesma coisa que aumentar 20. Ora, como é que nós sabemos isso? Nós podemos calcular 20% de 100, que nós vimos na aula passada que isso seria o quê? 20% vezes 100. Lembrando que o D nós interpretamos como multiplicação, então nós temos aqui o 100 pode cortar, então isso aqui resulta exatamente 20. Ora, 20% de 100 é claro que é 20, né? Porque a porcentagem já é sobre 100, então quando você calcula uma porcentagem em 100, dá o valor da porcentagem, isso já era de se esperar. Mas enfim, aqui nós temos um aumento de 20%, então o nosso valor vai passar a 120, que seria 100 mais 20, 120, não é? Então, veja, que este 20 é o aumento, é o quanto houve de acréscimo, não é? Como nós colocamos ali. E este é o valor com o aumento, com o acréscimo embutido. Então, este é o valor do acréscimo e este é o valor o valor original mais o acréscimo, ok? Agora vamos trabalhar com o outro caso, que seria o seguinte, vamos imaginar esse mesmo 100, vamos imaginar agora que nós temos uma redução, ou seja, um desconto de 20%. Né? Então, nós retiramos 20%, isso equivale a retirar 20, não vou fazer novamente essa conta aqui, né? Mas nós retiramos 20, então o valor final passa a 80. Né? Então, quando nós aumentamos 20%, o valor passa para 120. Quando nós reduzimos 20%, o valor passa para 80. Isso é muito útil em exercícios em que nós temos descontos ou acréscimos numa compra de uma mercadoria, por exemplo. Mas vejam só como é que nós podemos trabalhar isso de maneira direta. Né? Porque aqui, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que calcular o aumento e depois de calcular o aumento, somarmos ao valor inicial para calcularmos o valor final. Aqui também nós calculamos o decréscimo, né, o desconto, e subtraímos o valor inicial para calcular o valor final. Mas será que não existe uma forma de já chegar direto nesse valor final e direto nesse valor inicial, nesse valor final aqui? Sim, existe. E a forma é a seguinte, pessoal. Observem o seguinte. Este 20% nós podemos enxergar na forma unitária como 0,2. Né? Veja que para o cálculo desse 120, olha o que nós fizemos aqui. Vou apagar esse trecho aqui. Para calcularmos esse 120, como é que nós fizemos? Ora, o 120 nada mais é que 100 mais 20, né? Que é o nosso aumento. Ora, mas o nosso aumento, como é que nós calculamos o nosso aumento? O nosso aumento nós somamos 20% a quê? Né? Nós somamos 20% deste número aqui. Então nós somamos 20% de 100. Né?
O D eu já estou colocando aqui como multiplicação. Então, para descobrir o valor 120, que é o nosso valor final, nós tínhamos o valor inicial mais 20% do valor inicial, claro. Mas enxergando esta porcentagem na forma unitária, nós temos aqui 0,2. Ora, então nós temos 100 mais 0,2 vezes 100. Então, 100 mais 0,2 vezes 100, aqui é como se nós tivéssemos o número 1, multiplicando 1 vezes 100 mais 0,2 vezes 100. Eu vou escrever dessa forma: 1 mais 0,2 vezes 100. Vou fazer uma etapa final, 1 mais 0,2. Vou escrever 1,2 vezes 100. Então, observe o que aparece aqui. Aqui aparece um fator, né? O fator de acréscimo, digamos assim, né? Ora, quando nós fazemos, então, 1,2 vezes o nosso valor inicial, nós já obtemos direto o nosso valor final, que é 120, né? Agora, para um decréscimo, para um desconto, nós temos também a mesma ideia. 80 vai ser o quê? 100 menos 20. Isso na verdade, como é que nós calculamos esse 20? Ora, é 20% de 100. E lembrando que 20% é 0,2. Então ficamos aqui com 1 vezes 100 menos 0,2 vezes 100. 1 menos 0,2 vezes 100. E 1 menos 0,2, na verdade, é 0,8 vezes 100. Então apareceu aqui este fator, né? Note o seguinte, esta parte aqui é que está revelando para nós 1 mais 0,2 e 1 menos 0,2. Isso será muito útil futuramente quando nós estudarmos um pouco de matemática financeira também, a parte de juros simples e juros compostos. Então isso vai ser útil para nós. Vejam o seguinte aqui. Este 1, né? Então o 100 é a quantia inicial, a quantia original. Este 1 é referente à quantia original. E esse 0,2 é o aumento. Por que é aumento? Porque aqui é mais, né? Então 1 mais 0,2, ou seja, eu considerei a porcentagem na forma unitária, 1 mais 0,2, ou seja, 1,2 vezes 100. E isso já vai dar para nós o valor final. E se nós quisermos somente o valor do acréscimo, nós somente multiplicamos 0,2 vezes 100. Okay? E aqui mesma coisa, o desconto, nós multiplicamos por 1 menos 0,2, no caso, que é 0,8. Então nós já obtemos diretamente o valor final. Talvez não tenha ficado claro ainda para vocês a praticidade disso, né? Mas eu vou fazer alguns exemplos que vão mostrar para vocês quão prático é isso. Bom, pessoal, vejam só, vamos fazer esses dois exercícios para ilustrar aqui. Encontre o fator de acréscimo, referente a um acréscimo aqui de 30%. Aquele fator pelo qual nós multiplicamos o 100 naquele exemplo do exercício, nós vamos encontrar de maneira geral aqui. Não é? Então o fator referente ao 30%, basta pensar no 30% na forma unitária. Ora, 30% é 0,3, não é? 0,3. Lembrando que 30 sobre 100 é 0,30, que nós podemos escrever como 0,3, né? E como é um fator de acréscimo, então vai ficar 1 mais 0,3, que é 1,3. Então esse é o fator de acréscimo, 1,3. Eu chamei, pessoal, de fator de acréscimo e fator de desconto, mas na verdade isso acaba não tendo aí um nome dessa forma na prática aí, né? Mas enfim, eu acho que ilustra bem aí o que é esse fator, né? Bem, então quando nós multiplicamos uma quantidade por 1,3, nós já vamos calcular o valor desta quantidade com o aumento de 30%. Agora, se nós quisermos saber apenas o aumento de 30%, nós multiplicamos apenas por 0,3. Ou seja, esse 1 que está na frente, ele considera o valor que nós já tínhamos, o valor inicial da quantidade. E esse 0,3 considera o aumento. Então, quando multiplicamos por 1,3, na verdade, nós já calculamos o valor final com o aumento. Bom, quando nós temos um aumento aqui de 5%, agora o nosso fator de acréscimo será 1 mais
Notem que 5% não é 0,5, né? É 0,05. 0,5 é 50%. 5% é 0,05. Então, nosso fator de acréscimo aqui é 1,05. Né? Então, quando nós multiplicamos por 1,05, nós já calculamos o valor final com o aumento de 5%. Então, vejam a utilidade disso. 65%, 1 mais 0,65, e isso vai dar o quê? 1,65. E 150%, pode confundir um pouco esse caso aqui. O 1 sempre é referente à quantidade inicial que nós tínhamos. E o 150% é 1,5. Então vai ficar 1 mais 1,5. Que é 150%, é 1,5. Então isso vai dar 2,5. Então esse é o fator de acréscimo nesse caso. Nós já vamos calcular o valor final daquela quantidade. Notem o seguinte, né? Notem um detalhe aqui também é o seguinte. Quando nós aumentamos 30%, é como se nós passássemos a ter 130% daquela quantidade. Nós aumentamos 30%. Então, passamos a ter aqui 130%. Aumentamos 5%, passamos a ter 105%. Aumentamos 150%, passamos a ter 250%. Né? Então, isso é bastante simples a gente entender isso aqui. Agora, encontre o fator de desconto. Descontando 10%, agora nós temos que descontar 0,1. Então, nós pensamos na forma unitária aqui. 1 menos 0,1, isso resulta aqui 0,9. Notem que interessante. Quando nós descontamos 10%, na verdade é como se nos restasse 90%. Né? Quando nós descontamos 10%, sobra o quê? 90%, 0,9. 50%, quando nós subtraímos aqui 0,5, agora sim é 0,5. Isso vai dar o quê? 0,5 também, que é 50%. Ou seja, um desconto de 50% vai sobrar o quê? 50%. 35% de desconto. 1 menos 0,35. E isso aqui resulta 0,65. Né? Sobrou aí 65%. Esse já é o fator. Então, quando nós multiplicamos a quantidade por 65%, que é 0,65, nós já vamos ter o valor com o desconto já embutido, né? Com o desconto calculado. Se nós quisermos apenas o desconto, multiplicamos por essa porcentagem aqui. 2%. Agora será 1 menos 0,02. 1 menos 0,02 vai dar 0,98. Claro, descontou 2%, sobrou 98%. Bom, é claro que o desconto maior possível é 100%, né, pessoal? Porque quando nós descontamos 100%, aí fica zero, né? Zera a quantidade. É um desconto negativo, até faria um certo sentido, que aí nós teríamos uma quantidade negativa. Né? Seria até possível nós termos uma interpretação para isso. Né? Mas, em geral, nós pensamos no desconto sempre, no máximo, ele igual a 100% de desconto. Ok? Que seria descontarmos toda aquela quantidade. Para nós formalizarmos isso aqui, então o fator de acréscimo e o fator de desconto, dada aqui uma taxa percentual I unitária. Pessoal, é muito tradicional nós utilizarmos a letra I para taxa percentual na forma unitária. Porque vem, na verdade, eu acredito que seja porque vem do inglês aí, e que em inglês income é renda, né? Ou taxa, enfim. Então, é tradicional nós utilizarmos a letra I, né, como taxa unitária. Então, fator de acréscimo, 1 mais I. Fator de desconto, 1 menos I. Né? Então, se nós temos uma quantia X e nós queremos aumentar I, já estou pensando na forma unitária, o valor final vai ser o quê? 1 mais I X. E se nós queremos reduzir segundo uma taxa I, lembrando que essa taxa I no máximo ela vai ser igual a 1, nós temos 1 menos I X. Né? Então, quando nós queremos um aumento, nós multiplicamos por 1 mais I e uma diminuição, 1 menos I. Pessoal, parece bobo isso que eu estou falando para vocês, mas isso é muito utilizado e é muito útil. Apesar de extremamente simples, é extremamente útil e vai ser muito utilizado nos exercícios daqui para frente, tá bom, pessoal? Então, a aula que vem
Pretendo aí fazer uma aula envolvendo alguns exercícios na parte de porcentagem, pois nós estamos mais abordando aspectos teóricos nas últimas aulas. Precisamos focar também em alguns exercícios aí, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!